Bom dia, outra vez estamos aqui na nossa série de vídeos, sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Essa é a terceira parte, de uma série de revisão de vídeos de revisão que nós estamos fazendo. O objetivo é te dar, de forma rápida ali, em poucos minutos, uma orientação sobre a estrutura, sobre o funcionamento e te dar um exemplo, de como funciona cada parte do parágrafo. Já vimos no primeiro vídeo a introdução, tá certo? Que eu vou estar publicando logo em seguida, assim que eu terminar a gravação aqui. Aí amanhã, no próximo dia, eu vou estar publicando a parte 2, que já foi gravada, e depois de amanhã eu vou estar publicando a parte 3, que é essa que eu estou gravando aqui agora para você, que é a parte do desenvolvimento 2, o famoso D2. Então, toda vez que eu falar D2, é o parágrafo de desenvolvimento 2. E aí nós já temos praticamente, mais da metade, 75% da nossa redação praticamente pronta. Vai ficar faltando apenas o parágrafo de conclusão que nós vamos estudar mais à frente, posteriormente, ok? Então vamos à revisão. Aqui você tem a estrutura do parágrafo, igual a gente fez nos anteriores, tá bom? Igual a gente fez nos vídeos anteriores, aqui o parágrafo a estrutura do parágrafo. O primeiro período, novamente, você precisa de um conectivo para iniciar o seu tópico frasal. Então, o primeiro período do desenvolvimento, seja do 1 ou seja do D2, tá? Ele é destinado ao tópico frasal. Repito, o que é o tópico frasal? Uma frase que, uma frase que reafirma, que retoma a ideia mencionada na tese. Não eram duas teses na introdução, e aí no desenvolvimento 1 eu retomei a tese 1, que era a ineficácia do governo, a inércia do Estado em agir para resolver o problema. E agora nós vamos ver a tese 2, tá certo? Eu preciso de uma frase agora que sinalize, que marque para o leitor, para o corretor da sua redação, que a ideia central desse D2, desse desenvolvimento 2, é aquela tese 2 dita lá na introdução. Por isso que eu preciso de um tópico frasal, para retomar, para reafirmar, para relembrá-lo dessa ideia. E aí a gente faz isso introduzindo um conectivo, que você vai ver aqui agora, já está vendo na tela aí, mais o tópico frasal, tá certo? Que é a sentençazinha curta, breve, com outras palavras, mas mantendo a ideia, tá certo? Que conectivos você pode utilizar no D2? Para dar sequência, continuidade, porque no D1 o conectivo marcava o início da argumentação, já no D2 eu preciso dar a continuidade, a sequência, a progressão do argumento. Então não vai ser mais conectivos de início, que marcam o começo do argumento, tem que ser um conectivo de continuidade. E aqui eu listei alguns para você, memorize alguns deles, mas use sempre o mesmo. Nos seus textos, procure manter sempre um padrão, até você depois ir acostumando e ampliando as informações. Mas eu preciso identificar esses conectivos aí, tudo bem? Então, alguns exemplos de conectivo para o D2. Além disso, quando eu falo além disso, estou acrescentando a informação. Ademais, outro sim, que significa a mesma coisa, que significa a ideia de acrescentar uma ideia, acrescenta-se a essa ideia, a esse fato. Isso é o sentido de ademais, outro sim, de igual modo, ou seja, então sempre dando ideia de que eu estou acrescentando informação ao argumento que já foi apresentado. Em segundo lugar, em segundo plano, em segunda análise, a palavra lugar pode ser substituída por plano ou análise, em segundo plano, em segunda análise. Destaca-se ainda, quando eu uso ainda, eu estou falando que já foi falado alguma coisa, foi dito alguma coisa antes. Ressalta-se também, esse verbo destacar, ressaltar, pode ser trocado por pontua-se, observa-se ainda, observa-se também, pontua-se também. Então existem alguns verbos, eu te dei esses dois, use esses dois. Ou então anote aí no seu caderninho, observa-se ainda, observa-se também, pontua-se ainda, destaca-se ainda. Então, são possibilidades. Anote aí e escolha aquela que você achar mais conveniente e melhor para o seu texto. Mas, aí o restante, o tópico frasal, que é a ideia de retomada da tese. Vamos ver como é que ele fez isso aqui agora, no primeiro período. O primeiro período, como a gente leu aqui, é o tópico frasal iniciado por esse conectivo que marca sequência, continuidade do argumento. Ele usou ademais, poderia ter usado além disso, outro assim, de igual modo, em segundo plano, em segundo lugar, viu? Poderia usar qualquer um. A instituição escolar também contribui para a perpetuação dessa problemática. Se você lembrar lá do primeiro vídeo da revisão, nós vimos na introdução que ele apresentou dois tópicos.
Um era a inércia do governo e o outro era a passividade da escola diante, né, da resolução dos problemas. Entendeu? Então a escola era passiva, a escola se omitia, a escola não realizava, não tinha ou não tem realizado algo para envolver alunos, comunidade escolar na resolução desse problema do esporte como fator de inclusão social. E aí agora ele relembra, o examinador, o corretor da sua redação, com essa frase, Ademais, além disso, ressalta-se ainda, destaca-se também, viu? Tudo cabe. A instituição escolar que também contribui para a perpetuação, né, dessa problemática. O problema vai se perpetuando, vai se prolongando. Então, com outras palavras, de forma curta e simples, ele reafirma a ideia que foi falada lá na tese, relembrando o examinador e dizendo para ele, a ideia central desse parágrafo agora é falar da escola, que também é um agente que contribui, que concorre para esse problema. Ficou claro aí? Então esse é o tópico frasal. E aí depois nós temos o segundo período. A semelhança do D1, que nós já vimos no vídeo anterior, ele tem aí o repertório. Então você vai precisar de um outro repertório, só que de acordo agora com o novo tópico frasal. O tópico frasal anterior era a ineficácia do Estado. Então usei um repertório que falava da ineficácia do Estado. Usei lá o John Locke. Agora eu vou falar de um outro repertório que tem relação com a instituição escolar, com a escola sendo esse agente que contribui para a continuidade dessa problemática. Vamos ver o que foi que esse aluno ou estudante colocou? Olha só. Nesse contexto, nessa perspectiva, com base nisso, ou seja, a escola, né, como foi dito no período anterior, no tópico frasal, Vera Maria Kandal, teórica brasileira, disserta, expõe, fala que a escola está presa nos moldes do século XIX, não estando apta, não estando preparada para desenvolver assuntos modernos, né, assuntos odiernos. Aí o aluno usou uma palavra difícil, mas odiernos significa moderno, contemporâneo, atual, né, beleza. Então, onde que esse aluno estudou isso? Provavelmente ele assistiu um documentário, ele viu uma reportagem, entendeu? Ele prestou atenção numa aula de história, de filosofia, de sociologia, em que o professor citou, né, essa estudiosa, Vera Maria Kandal, e o que ela falou. E aí ele prestou atenção nisso e falou, poxa, isso pode ser usado se eu estiver falando da escola como um agente provocador de um problema. E aí coube perfeitamente a ideia dessa estudiosa, dessa teórica, né, no contexto, né, da sua redação. Então, repertório é isso. Você tem que ter essa habilidade de pegar esse conhecimento de fora e trazer para o seu texto, porque ele vai ser útil para trazer validade e sustentação para a opinião que você vai emitir logo à frente. Porque depois do repertório, o terceiro e quarto períodos, né, fica a seu critério usar só um período ou usar dois períodos, né, só o terceiro ou só o terceiro e o quarto, fica a seu critério, tá bom? É o espaço que você vai opinar em cima desse repertório, mostrando qual a relação dele com esse tópico frasal, com o que foi dito no primeiro período, no nosso cotidiano. Então sempre o comentário pessoal, está anotado aqui, né, ele vai estar relacionado com o nosso cotidiano. Então tem que fazer essa contextualização, tá certo? Você pode usar só o terceiro período, você pode usar o terceiro e o quarto período. Não passe disso, porque a sua redação não vai caber, tá certo? Já que no total nós só temos 30 linhas. Tá certo? Então a gente está aqui mostrando aí que para esse comentário do repertório nos desenvolvimentos, use só o terceiro período ou use o terceiro e quarto período, é mais que suficiente para você explicar, explorar bem essa informação do repertório à luz da ideia do tópico frasal. Então vamos verificar como esse aluno fez. Sob esse viés, com base nisso, nessa perspectiva, de acordo com o exposto anteriormente, as expressões que eu já mencionei, né, em vídeos anteriores. Tá, no vídeo anterior. Observa-se que a teoria de Vera condiz, ou seja, condiz, né, contradiz não, é condiz. Condiz significa estar de acordo, fundamenta, esclarece, né, condiz com a realidade. Então agora ele não vai confrontar, ele só vai dizer que o que ela diz, porque o que ela falou, a Vera Maria Kandal, é que a escola não está apta para resolver os problemas. E aí ele concorda com ela. O comentário pessoal dele é de concordância, então ele não precisa usar aquele entretanto, porém, ele usou o verbo condizer ali, está de acordo, né? Então, observa-se que a teoria da Vera está de acordo, está em conformidade, condiz com a realidade, uma vez que as instituições de ensino só tratam de assuntos de base teórica, ignorando matérias que ajudem na inclusão social de alunos, como educação física, acentuando o pensamento de exclusão existente na sociedade. Esse foi o terceiro período. E aí ele
fecha o quarto período com aquele conectivo conclusivo que nós falamos também no vídeo anterior. Dessa maneira, dessa forma, logo, ações estatais urgentes tornam-se necessárias para combater esse impasse. Então, ele aponta para a necessidade de se realizar, né, algo, de se tomar providências para que essa situação não se perpetue, que é o que ele disse lá no tópico frasal. Beleza, queridos? Então, basicamente, essa é a argumentação dele, ou seja, o repertório mais o comentário pessoal dele construiu a nossa argumentação. Né? Repertório é a fundamentação, comentário pessoal é opinião, fundamentação mais opinião é igual a argumentação, aquela formulazinha que nós falamos para vocês aí em sala de aula. Tá certo? Então, anote aí, faça os seus registros, tudo certinho, veja a estrutura do desenvolvimento 2. Se você perceber bem, aqui eu não coloquei aquela observação lá de nessa perspectiva, nessa ótica e tal, para o tópico frasal, não. Para o tópico frasal, para o primeiro período, até porque quando eu uso além disso, outro sim, de igual modo, já está embutida aqui a ideia de sequência. Coisa que no primeiro parágrafo eu preciso manter a sequência. Então essa expressão é justamente para manter a sequência lá entre o desenvolvimento 1 e a introdução. Por isso que a gente lá eu fiz aquela observação e no D2 não precisa. Ok, queridos? Então é isso. Espero que tenha te ajudado. Tá? Separa uns minutinhos para você assistir, para você anotar algumas observações aí, ver, comparar com os exemplos e assim você já percorrer toda a redação. E se você assistir os 3 vídeos e der print nos textos, você consegue juntar aí e você já tem parágrafo 1, 2 e 3, uma redação quase completa, num modelo bacana dentro da estrutura que nós estudamos em sala de aula. Tá? Então, isso aqui é uma redação analisada, dividida em partes, e utilizada como ferramenta da nossa explicação, da nossa revisão aqui. Tudo bem, queridos? Espero então que tenha te ajudado. Tá? O conteúdo desse vídeo vai ficar disponível para vocês ao longo da semana e espero que ele te ajude não apenas a resolver as tarefas que a gente está propondo para você, mas também para você que vai fazer a prova do Enem, a redação do Enem, que ele te ajude a organizar, a trabalhar bem as ideias, as informações na sua redação. Beleza? É isso aí, fica na paz, um forte abraço e a gente se vê. Tá bom? Tchau, tchau.